Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no ESG Podcast, um canal dedicado a democratizar informações, disponibilizar conteúdo sobre o tema do ESG. Eu estou aqui ao lado do meu parceiro Luiz Fernando. Ótimo. E você que chegou agora também, já convido para que vocês se inscrevam nos nossos canais, nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, podcast, Instagram, Facebook. E também aproveite e já conheça também os nossos outros episódios, nossos episódios anteriores. E venha participar conosco, né, Valverde? É um programa que tem esse objetivo de democratizar as informações de ESG, de sustentabilidade. E venham nos apoiar, seja um patrocinador do programa para que a gente consiga expandir cada vez mais essa nossa missão, né, Valverde? E aqui é um ambiente onde as empresas têm o espaço para apresentar as suas práticas e você, que é um profissional que já atua na área do ESG ou quer atuar, aqui você tem informações, porque nós conseguimos trazer e temos a honra de ter convidados muito especiais. Luiz, apresenta a nossa convidada de hoje. Ótimo, e queria já aproveitar, então, agradecer, Sônia, por estar com a gente aqui, por ter atendido o nosso pedido de participar com esse programa tão importante. Estamos ansiosos aqui de saber toda a tua trajetória. Obrigado, bem-vinda. Não, a honra é minha estar com vocês, com todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. Muito bacana. Sônia, particularmente, é uma pessoa que me inspira muito pela sua trajetória. É uma voz forte, com uma trajetória muito inspiradora. Então, Sônia, para nós é muito especial ter você aqui e para que a nossa audiência possa aí beber dessa fonte tão rica que você transborda para nós aí que trabalhamos pela questão ambiental, social, pela governança e por práticas aí que mantenha o equilíbrio, especialmente o equilíbrio ambiental. Muito bom. Sônia, nós costumamos aqui, para todos os nossos convidados, para que também os nossos ouvintes conheçam melhor os nossos convidados, perguntar um pouquinho melhor para que você explique sobre a sua trajetória. A gente já fez um estudo também, nós já te conhecemos das redes sociais, da tua atuação, mas a gente quer que você fale a sua visão sobre a sua trajetória para que todos conheçam um pouquinho mais sobre você. Bom, de novo, prazer imenso estar aqui. Eu sou jornalista de formação, tenho aí mais de 25, 30 anos de carreira executiva, basicamente no sistema financeiro e mercado de capitais, né? Então, eu tenho aí passagem por Bank Boston, Itaú, Febraban, e o último ciclo executivo foi na Bolsa por 10 anos. Essa carreira de comunicadora, ela acabou me levando para a sustentabilidade, né? Eu digo que eu entrei aí pelas portas da comunicação, porque ao atuar como, por exemplo, no Boston, como diretora de comunicação, atendia a Fundação Bank Boston. Então, você como parceiro dessas agendas, eu acabei me aproximando delas. E tive ali a oportunidade, quando o Itaú adquiriu o Bank Boston, estou falando isso lá do início dos anos 2000, em estruturar a área de sustentabilidade no Itaú. Então, foi ali que, de fato, eu pus o pé, né, nessa agenda que estava começando, né, 2006, eu estou dizendo, a gente nem tinha tanto, nem se falava a palavra sustentabilidade, muito menos ESG. Então, tive ali a oportunidade de carreira de estruturar essa área ali. Fico 3 anos no Itaú, onde também liderei a comunicação por um tempo, e vou para a Bolsa também com a missão de estruturar a área de sustentabilidade no mercado de capitais, que é uma coisa incrível, né? E fico lá 10 anos. Fico 10 anos na Bolsa, presidente do Conselho Deliberativo do ISE, atuando também responsável pela comunicação. Então, essa minha carreira executiva aí, ela foi me capacitando, né? Foi me dando instrumentos corporativos importantes para a virada de carreira que eu fiz em 2020, que é para as minhas atividades atuais. Então, hoje eu sou conselheira de administração, integro comitês de sustentabilidade e tenho uma série de atividades variadas em torno dessa agenda, né? Então, eu sou colunista do Valor Invest, sou professora, sou palestrante, escritora. Então, eu abri um leque ali de atividades conciliando com o mundo dos conselhos. E é isso, quer dizer, sempre entendendo ali a importância da comunicação nessa agenda da sustentabilidade, que para mim, eu sempre digo que é transformação de modelo de mundo. Certamente a gente vai falar disso aí ao longo do podcast, né? Sem dúvida. E Sônia, a gente aqui
costuma muito trazer conceitos, é importante, mas a gente também, até pelo nosso viés professor, né, que aqui os três são, mas na sua trajetória, muitos projetos passaram por você. Queria que você lembrasse alguns deles aí, alguns que de alguma maneira te faz mais sentido dividir aqui conosco, que apresente a sustentabilidade, o ESG materializado. Olha, eu acho que vale a pena trazer, por exemplo, no Itaú, quando a gente começou a estruturar fundos. Né? Fundo Ecomudança, foi um dos primeiros fundos ali que trabalhavam com a questão ambiental, inclusive. Né? Então, ali no Itaú e as demais empresas naquele momento estavam tentando conectar toda essa questão social, ambiental com o negócio, né? E uma vez que você é banco, faria todo sentido você ter produtos, né, para oferecer para clientes. Então, acho que esse início, de novo, de anos 2000, foi muito frutífero nesse sentido. Então, coloco ali os fundos que a gente organizou no Itaú. E na trajetória toda da Bolsa, a gente teve ali, assim, momentos fundamentais, por exemplo, de transparência, né? Na Rio+20, aqui no Rio de Janeiro, em 2012, a gente lançou em parceria com a GRI, né, a Global Reporting Initiative, a iniciativa Relate ou Explique para relatório de sustentabilidade. Porque não era uma prática tão comum as empresas fazerem os seus relatórios de sustentabilidade naquele momento. Nós, como Bolsa, entendemos que tínhamos um papel em estimular essa prática, e aí lançamos essa iniciativa onde todas as empresas listadas na Bolsa tinham que ou publicar o relatório ou dizer por que não publicavam. Então, ali, hoje a gente fala, né, de ter uma regulação, já temos, né, a CVM, Brasil foi o primeiro país do mundo em nome da CVM, pela CVM, a aprovar uma regra que passa a partir de 2027, relativos a dados de 2026, obrigatória a publicação de informações de sustentabilidade junto com as financeiras. Então, eu quando volto no tempo e penso nesse projeto, eu vi o quanto ele foi basilar, né? O quanto ele foi estruturante ali na questão da transparência das informações socioambientais. A gente também, ali como Bolsa, os toques de campainha, né? É uma cerimônia muito, muito icônica nas bolsas de valores, e a gente passou a sediar o Ring the Bell for Gender Equality, que é o toque da campanha pela igualdade de gênero, participando de uma iniciativa mundial da ONU, onde bolsas ao redor do mundo no Dia Internacional da Mulher faziam então um toque da campainha simbólico pela igualdade de gênero e com debates, com uma série de agendas. Enfim, acho que tem muita coisa interessante, mas esses são os que me ocorrem primeiro, Valverde. Muito significativos, né? São um verdadeiro divisor de água para inclusive dar embasamento, né, para a gente seguir. Sim. E aproveitar também a sua experiência nesse mundo, no setor financeiro e de mercado de valores, né, que você passou por grandes bancos e pela Ibovespa, que tem uma discussão que sempre a gente trava aqui com os diretores que vêm conversar com a gente faz a pergunta: como que vocês conseguem verificar qual é a sua visão da compatibilização da sustentabilidade com o lucro? Porque existe uma discussão muito forte sobre algumas empresas que relutam em investir em sustentabilidade, eventualmente por alegar que sustentabilidade é um custo e não tem um retorno financeiro. Eu acho que você tem uma experiência vasta para trazer um pouco disso para a gente. Não, acho ótima a tua pergunta, porque me permite colocar o que eu entendo por sustentabilidade, né? Que eu falei um pouco antes. Para mim, é uma transformação de modelo de mundo. O que eu quero dizer com isso? É um mundo que ainda é predominantemente econômico-financeiro e o será por muito tempo ainda, mas um mundo que passou a entender que questões sociais, ambientais e de governança impactam no seu econômico. Né? Então, a gente está falando de uma migração de modelo onde essas variáveis têm que entrar no planejamento estratégico da empresa, têm que entrar na concepção de produtos e serviços, porque é risco e a oportunidade. Falei de fundos aqui lá atrás, quando o Itaú lançou. Quer dizer, hoje a gente tem um mercado muito comprador de green bonds, social bonds, né? Ao mesmo tempo, os riscos em volta que uma empresa que não atenta para essas questões incorre são enormes. E a gente vê, se a gente for olhar para Rio Grande do Sul, as tragédias climáticas, né? O quanto isso acaba com o negócio se você não estiver preparado para gerir esses riscos. Então, eu entendo que a gente está falando de um novo lucro.
Então, quando fala como eu compatibilizo, você não compatibiliza nada, você tem que fazer uma migração de modelo. E eu costumo dizer assim, ninguém dorme e acorda sustentável, né? Você não vai dormir hoje, agora. Não, é uma migração de modelo. Então, a empresa tem que olhar profundamente para o seu modelo de negócios e perceber como que ela começa a trazer essas variáveis na estratégia, na discussão mais usual que ela tem, assim como ela tem no financeiro e no econômico, né? Então, não existe um dilema lucro versus sustentabilidade, porque está junto. Tanto que eu propus ali no meu primeiro artigo para o Valor Econômico em 2020, o acrônimo EESG, para a gente trazer o econômico para dentro da sigla ESG. Porque tudo comunica, né? E eu senti, claro, muito isso ao longo da minha carreira executiva. Quando você fala ESG, o E está em algum outro lugar, né? Do econômico. Não está aqui. Aqui você está com ambiental, social e governança. Parece bobagem. Eu, na verdade, trabalho para o fim das siglas, né? Eu acho que a gente, em algum momento, não vai precisar mais de siglas e não vai mais precisar de adjetivos, sustentável, etc. Mas, enquanto ainda precisamos, acho que é muito importante que a gente sempre traga essas 4 dimensões juntas: econômico, social, ambiental e governança. Então, essa é sempre a minha narrativa, essa é sempre a minha abordagem com todas as empresas com as quais eu trabalho, nas aulas que eu dou, nas palestras, que é a gente entender esse novo modelo, né? E se preparar para fazer essa transição, porque ou vamos fazer ou vamos fazer. A questão é tempo, né? Para você realmente ter aí um modelo. E aí não é só empresarial, é de consumo, é de comportamento, né? Quando a gente olha para o mundo que a gente está vivendo, ele é um mundo que não pode mais ignorar questões ambientais e sociais, né? Sim. Ô, Sônia, essa bola está quicando e ela está bem interessante. Eu te contava um pouquinho, muitos aqui que nos acompanham sabem dessa minha trajetória passada aí pela gestão pública. Como é que você vê o ESG? O ESG é só para o financeiro, para a empresa, ou ela também se aplica à gestão pública, à administração pública? Totalmente, né? A gente, ali o setor público falando aqui, né, pro Papa nisso, a gente tem um papel que é do público. O papel da escala, o papel de políticas públicas, né? E esse papel, as empresas nunca vão substituir, não devem substituir, né? Por isso que a gente tem primeiro, segundo e terceiro setor. Então, de novo, é uma lógica de como que eu incorporo questões sociais e ambientais na gestão pública. E tem exemplos muito interessantes sendo feitos, né? Ali, planos de governo que consideram os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? A gente tem exemplos interessantes. Então, entender o seu papel e incorporar compras públicas, o quanto você pode estimular e promover essa agenda contratando ali, né? A administração pública tem um grande papel do enforcement Totalmente. Totalmente. Em programas, né? Exato. Da agricultura familiar, né? As compras dúvida, públicas da agricultura não tenha familiar. Dúvida. Fico muito contente porque eu tive, por uma época, o papel de secretário, a responsabilidade de ser secretário municipal. E município é difícil, né? Das coisas, você falar ainda mais com o IDH baixo, o município IDH baixo, você falar em sustentabilidade, né? Onde deveria ser o contrário, deveria ser priorizado. E o prefeito falou, mas secretário Valverde, é difícil ser sustentável. Eu falei, olha, é caro ser sustentável. Eu falei, olha, rapaz, caro é não ser sustentável. Isso. E aí você vê as tragédias, você mencionou Rio Grande do Sul, essas tragédias, essas coisas mais. Isso. Quando eu era presidente do Conselho Deliberativo do ISE, ali na minha jornada de bolsa, eu estou falando isso de novo, né, há 5, 6 anos atrás, as empresas vinham e falavam assim, mas o que a gente ganha em investir nessa agenda? Né? Eu preciso responder isso. Eu falei, vamos mudar a pergunta? O que você perde se você não investir? Isso. Né? E aí, muito minha lógica de jornalista é fatos e dados. Né? Você tem fatos aí, vocês como professores, a gente tem milhões de estatísticas e de fatos mostrando o quanto você pode perder ao não atentar para essas questões. Né? Então, tem que mudar muitas vezes a pergunta. Né? Isso aí. Tanto que o que você disse que me chamou muito a atenção é a questão dos riscos e oportunidades. É basicamente isso. A gente entrevista várias empresas e a gente também conhece vários cases. E a realidade é, se eu investir primeiro em ESG,
eu consigo transformar isso numa oportunidade. Se eu ficar para trás, lá na frente, eu vou ter que me adequar de toda forma, porque a sociedade caminha cada vez mais para uma sociedade mais sustentável nesse sentido, né, usando essa palavra, e depois vai virar custo. Se eu conseguir imprimir, eu consigo transformar o meu produto, inclusive, em algo sustentável e tirar um proveito econômico desse produto sustentável. A gente conversa também com empresas que têm produtos formais, como produtos mais, como diria assim, um pouco mais concretos, mais formais, como se fosse um refrigerante ou algum artigo de consumo, e empresas que trabalham na parte de tecnologia. E a gente verificou que empresas de tecnologia têm essa maleabilidade maior. Então, eles conseguem já adequar a sustentabilidade no próprio produto. Diferente de algumas empresas que a gente verifica que eu preciso ter sustentabilidade, então o produto continua o mesmo e na margem da empresa, eles tentam trazer algumas ações de sustentabilidade, não incorporam essa sustentabilidade no produto, né? Exato. Você sabe que eu tenho até um dos meus artigos que eu falo que o puxadinho ESG um dia cai. Porque isso é um puxadinho, né? Quer dizer, você tem a empresa aqui, você tem um puxadinho ali. Antes ter do que não ter. Eu também sou da turma do, sabe, o ótimo é inimigo do bom. Isso. Então, você vai, ao jeito que a empresa entende, e vai em frente. Mas, de novo, é uma lógica de você incorporar naturalmente na sua estratégia, né? Toda empresa faz planejamento estratégico, ou deveria, né? Então, na hora que você está sentado ali, né, com o seu conselho de administração, com seus diretores, pensar como que... Eu acho que às vezes você pode abrir mão da sigla. Pensar assim, como que pessoas e meio ambiente impactam no meu negócio. Porque se você tira o nome, sustentabilidade, ESG, às vezes fica mais fácil de você fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, né? Que é isso que a gente está falando no fim do dia, são pessoas e é o meio ambiente e a forma como a gente faz as coisas, que é a governança, né? Perfeito, ótimo. Bom, estou aqui... Um presente. Um presentaço, e esse aqui é o número 2, livro da Sônia, Vivi para Ver. Acho que, deixa eu só mostrar um pouquinho melhor aqui, Valverde, ali porque foi aqui. Fica melhor? Isso. Opa! Agora sim. Muito bom. Obrigado, Sônia. Nossa, um ótimo presente. A gente já está ansioso aqui para devorar o livro. 5 anos de coluna no Valor Invest. Uau! É isso, é pela Heloísa Belusa Editora, né? E aí eu compilei os 5 anos, 2020 a 2024, de colunas que eu publico quinzenalmente no Valor Invest, no Valor Econômico. E achei que seria um conteúdo relevante em ano de COP30, né? Onde tanto se fala sobre essas questões. E 5 anos, né? Acaba sendo um marco importante. E o livro é isso, ele vai caminhando ano a ano sobre tudo que estava acontecendo naquele momento e que eu fui retratando aí nos artigos sobre sustentabilidade na moda, na educação, nos jovens, muito fortemente em empresas, riscos, oportunidades, Fórum Econômico Mundial, cubro muito essa agenda do Fórum Econômico Mundial. Então, é uma alegria e agradeço aí por vocês darem esse espaço para a gente falar do livro. Acho que é isso, né? O que vocês estão fazendo aqui no podcast, organizar conteúdo, né? Isso é algo muito importante. Nós, muitas das vezes, realizamos, fazemos e tal, mas não organizamos isso, não transmitimos isso, não comunicamos isso. E o livro, acho que, sem dúvida, essa forma de comunicar. E falando em comunicação, Sônia, que é a tua formação, como é que é a relação, na tua perspectiva, imprensa, sustentabilidade? E aí eu queria agregar mais um outro ponto, que fez parte, inclusive, de uma defesa de uma política pública que eu coordenei, de resíduos sólidos, onde eu juntei a educação ambiental e comunicação. E aí eu percebia que muitas grandes empresas, às vezes até tinha ali a comunicação das suas ações, mas que ficava restrito a ela, não comunicava com os setores. Então, passa teu olhar um pouquinho para nós dessa relação imprensa-comunicação e também um olhar sobre, vamos dizer assim, a comunicação corporativa, né, que eu acho que tem sido muito falha em comunicar as ações em ESG ou as questões correlatas. Não, muito bom. Olha, primeiro, a imprensa sempre esteve atenta a essas questões, porque é função da imprensa estar.
Senão não é uma boa imprensa, né? Entender quais são as tendências, o que está acontecendo, o que é essa coisa nova que está surgindo aí. E passou por fases, né? A gente teve épocas de cadernos exclusivos para sustentabilidade, até se entender que a cobertura deveria ser mais transversal, né? Você cobrir essas questões sociais, ambientais, de governança em pautas de negócios, em pautas da indústria, enfim. Então, acho que a imprensa ela foi amadurecendo também ao longo desse caminho, assim como todos nós, né? Em termos do que significa essa agenda para o mundo que a gente vive. Eu acho que isso é o mais importante. Para além de fazer uma matéria ou outra matéria, é qual a relevância desse tema para a nossa sociedade, para o que a gente está discutindo e está vivendo, né? E aí, claro, você vai ter coberturas e coberturas, mas eu acho que hoje a gente tem ainda, e eu acho que ainda terá, por um certo tempo, um certo gap de entendimento, né? Claro, você tem jornalistas que não precisa nem dizer, aliás, várias delas que eu admiro muito estão aí com depoimentos no livro e fazem uma cobertura fenomenal, Daniela Chiaretti, Andréa Viale, Sônia Araripe, fazem uma cobertura bem exclusiva dessas questões, mas ainda tem um gap de entendimento que, por isso, a comunicação é tão importante, né? Para que a gente continue aí explicando, envolvendo, enquanto bolsa, a gente tinha programas específicos para a imprensa sobre determinados temas, então ajudar também a imprensa a entender, né? Porque todo jornalista é curioso, todo bom jornalista é curioso e tem sede de entender melhor os conteúdos. Mas eu acho que a imprensa vem fazendo um bom trabalho, principalmente porque ele começa aí a permear todos os cadernos do jornal, né? E não um específico. Então, acho que isso é muito importante. Quando a gente vai para a comunicação corporativa, eu concordo contigo, eu acho que as empresas, elas sempre estão em busca do tom e do quanto comunicar. O quanto eu comunico, de que jeito que eu comunico, será que vão pensar que eu estou fazendo propaganda demais? Então, assim, eu acho que a resposta para isso está na cultura da empresa, né? Então, cada empresa vai ter a sua própria forma de comunicar e ela tem que buscar esse tom de acordo com a sua verdade. Acho que isso é o mais importante, né? Quando a empresa entende que a comunicação da sustentabilidade, dos projetos, etc., são uma expressão natural do que ela é, do que ela acredita, no que ela entrega para os seus públicos, fica muito natural, né? Então, acho que ainda tem, assim, muitas empresas com as quais eu trabalho têm ainda um pouco essa dúvida da intensidade da comunicação. E isso, de novo, varia de empresa para empresa. Agora, tem um ponto, quando a gente fala, e isso em relação à sustentabilidade é forte, que é o quanto essa agenda impacta em imagem e reputação. Exato. Né? É uma agenda absolutamente positiva, desde que verdadeira, de novo, né? Ninguém vai criar fatos, isso né? Não é disso que eu estou falando, mas é de aproveitar toda essa agenda positiva em prol da imagem e reputação dessa empresa. Todas as pesquisas que a gente vê que um dos itens que mais colaboram para a boa reputação é a atuação na área social e ambiental. E de governança. Então, eu penso que ainda é preciso um olhar mais estratégico dos profissionais de comunicação corporativa para poder capturar tudo isso, devolver tudo isso e fazer com que cada vez mais seja um valor mesmo agregado para a empresa. Mas, de novo, acho que está todo mundo atento a isso, né? Eu acho que esse é um grande ganho que a gente teve, principalmente depois de pandemia, né? Eu trago pandemia como um grande divisor de águas nessa agenda. Foi quando a sigla ESG surgiu fortemente, né? Enfim, a gente tem aí um entendimento da importância dessa agenda. Muitas vezes eu posso não saber muito bem como comunicar, como fazer, mas ela está absolutamente na pauta. Interessante até, Sônia. Havia a questão do greenwashing, hoje nós temos já a preocupação com ESG washing, né? E nós tivemos aqui a querida Juliana Marra, da Unilever, agradecer de novo, Juliana, ter participado aqui com a gente, e me traz a questão de o que comunicar e como comunicar. E a preocupação deles, quando eles vão comunicar os produtos deles, principalmente com influencers, que ela trouxe aqui pra gente, né, Valverde, nós exigimos que esse influencer, quando for falar do nosso produto, não use filtros. Ou use aqueles que ela disse, não, claro, eu estou aqui conversando com vocês maquiada, então não é essa a questão. É aqueles filtros que distorcem, que são muito utilizados nas redes sociais. Por quê? Porque eles querem que pessoas reais
comuniquem os produtos reais que eles fornecem. Então, é uma iniciativa muito interessante não só do que eu estou comunicando, mas como estou comunicando. E não sei se nessa sua trajetória, se você tem alguns exemplos um pouco específicos de empresas, de como comunicaram, ou até de alguns erros que foram cometidos, que você acredita que precisam ser melhorados nesse ponto. Eu acho que isso que você traz, Unilever, é de novo um efeito também muito influenciado por pandemia, né? Porque a gente percebeu ali, né, pela dor de uma pandemia, né, que o mundo é interligado, questões sociais, ambientais, impactam no econômico. Isso mexeu profundamente com todos nós, né? Uhum. E a gente saiu dali, ou deveria ter saído, mais humano, mais simples, né? Com menos máscaras, com menos, né? Então, essa coisa do home office ajudou demais. Então, você realmente, que roupa você veste, né? Será que isso é tão importante quanto o trabalho que você faz? Então, essa coisa das pessoas verdadeiras, eu acho que elas ganharam absolutamente espaço, que é maravilhoso, né? Eu sou muito ativa em redes sociais e eu percebo muito, quer dizer, os posts que têm maior engajamento são com pessoas, comigo. Não é nada além, né, de altas produções, não. Então, isso é muito interessante. E eu acho que, assim, os erros que a gente acaba cometendo na comunicação é, de novo, quando você não olha para você mesmo, né? Quando você não entende a essência da empresa e tenta ali passar mais do que é, né? Teve muitos anos atrás, um filme de TV de uma grande empresa, e ele acabou, era sobre preservação de meio ambiente, imagens maravilhosas e tal, e ele acabou sendo alvo de muita manifestação, porque se você tirasse a locução, servia para qualquer empresa. Não particularizava aquela realidade, né? E aí todo mundo começou a falar que aquele era de todas as empresas, né? Então é isso, quer dizer, eu acho que o cuidado é você comunicar o que é verdadeiro, o que é relevante, o que é seu, né? E que faça um sentido para onde está indo. E entender o público que vai receber aquilo. Acho que isso é a lição básica da comunicação, né? É emissor, mensagem, receptor. Eu tenho que adequar a mensagem para quem vai me ouvir, né? E às vezes essa é uma falha que a gente incorre nas questões de sustentabilidade. Eu falo muito isso até dentro de empresa, né? Você vai fazer uma reunião com o diretor jurídico, é diferente do diretor de marketing, da diretora de RH. O conteúdo pode ser exatamente o mesmo, mas você tem que mudar a linguagem. Você tem que mudar para o ouvido que vai te ouvir. Então, acho que são essas questões em comunicação que elas são cruciais para uma boa entrega, né? Sim. O que eu tenho muito, né, nós do direito, né, Valverde, existe uma subjetividade em alguns conceitos, como o conceito de justiça, que faz com que traga uma dificuldade muito grande que a gente consiga aplicar a justiça nos casos práticos específicos. Porque na prática, cada um tem o seu conceito de justiça. Eu vejo a sustentabilidade também vem com esse conceito ainda um pouco amplo, muito amplo, inclusive em certas situações, que quando uma empresa tenta divulgar sustentabilidade, se ela não for muito objetiva, muito precisa, muito clara, você acaba virando um telhado de vidro mesmo comunicando questões importantes que estão sendo feitas dentro da empresa, né? Por isso que é importante quando, de repente, você tem diretores, como a gente estava conversando aqui, que unem a questão da sustentabilidade com comunicação, né? É verdade. Eu acho que passa por isso, né? Passa, às vezes, você... E querer falar tudo. Acho que esse é o problema também, né? Quer dizer, porque a empresa vai ter uma série de iniciativas, assim, que se espera que tenha. Primeiro querer falar tudo e depois querer fazer tudo, né? Porque eu acho que isso também não dá, porque a sociedade vai cobrar e é o papel dela. Então, se a gente pegar o tema da diversidade, você tem um programa maravilhoso de gênero, vão te cobrar um programa de raça, vão te cobrar um programa de idade. Você tem que fazer tudo? Não, não tem. Você tem que fazer o que faz sentido para o seu negócio, porque você é uma empresa. Exato. Né? Então, de novo a reflexão sempre casando com o seu business, porque aí você vai ter uma tranquilidade de explicar por que você não atua em alguma outra vertente, né? Então, sei lá, uma empresa de cosméticos, uma empresa muito relacionada ao setor feminino, faz todo sentido trabalhar pela igualdade de gênero. Talvez faça um pouco menos de sentido racial, não sei. No caso, nem tanto, mas, enfim, se você escolhe uma vertente baseada no seu negócio e cria a sua narrativa, você publica isso nas suas redes e fala, olha, nossa prioridade de atuação é A, B, C, D, por causa disso, 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 disso. E fica tranquilo. Então, é isso, é você
priorizar, é você escolher o que comunicar, e você foi perfeito, Luiz. Se você quiser falar sobre tudo, você vai deixar o teu interlocutor confuso, né? Sim. E vai diluir. E, de repente, você vai perder força no que você tem, que pode ser até muito bom, né? Com certeza. Ô, Sônia, você trouxe a questão das redes sociais, né? Em alguns momentos, você falou muito também pandemia, questão comportamental, onde a rede social também ganha, né? Uma relevância, acho que ainda maior, né? Estoura, né? O trabalho em home office, as pessoas começam a se familiarizar mais, né, com essas ferramentas e tudo. E você é super ativa, tanto LinkedIn, com mais de 30 mil seguidores, que é um grande marco, né? E também no Instagram. Como é que há espaço para o ESG nas redes sociais? Eu acho que há espaço para verdade nas redes sociais, né? Se a sua verdade for uma atuação em ESG, eu não tenho dúvida disso. Agora, se você estiver querendo surfar numa onda, que a gente vê, isso é natural do ser humano, não estou nem fazendo crítica, mas é natural do ser humano. Então, você vê posts, venha ser um especialista em sustentabilidade, ganhar 10 mil reais por mês. Não, né? Isso não existe, esse tipo de abordagem, ela tem vida curta, né? Ela tem vida curta. Então, sim, tem espaço, desde que você realmente coloque ali, é isso que eu acredito, né? Coloque ali algo verdadeiro, algo espontâneo, porque a audiência percebe isso, né? A audiência percebe fortemente. Então, tem sim. Agora, a parte, essa questão, vamos dizer, mais oportunista, não tem dúvida. Eu acho que é um tema hoje, quando a gente fala, de novo, de pessoas, de meio ambiente, de questões éticas, que está absolutamente na pauta, absolutamente na pauta. Então, há espaço para bons conteúdos, para boas pessoas, não tenho a mínima dúvida. E necessário, né? Acho que você faz aí um corte muito interessante de separar para que deve ser usado, né? O que se espera, né? Porque há tanto conteúdo para ser divulgado, ensinado, caminhos, né? Novos caminhos e propostas de mudanças comportamentais, seja das pessoas, da sociedade, do exercício da cidadania, né? Que é muito importante também. Luiz? Ótimo. E Sônia, bom, seu currículo é muito rico, a gente tem muitas questões para abordar aqui, né, Valverde? Não dá para a gente trazer tudo. E a gente sabe que você também tem uma atuação muito incisiva na ONU, junto ao Pacto Global, inclusive com pioneirismo. E a gente gostaria, então, que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Eu tenho aí a alegria de ter sido reconhecida pelo Pacto Global da ONU em 2016, vai fazer 10 anos ano que vem, como SDG Pioneer. O que é isso? É pioneira para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi a primeira vez que a ONU criou essa premiação. Eu sou a primeira mulher brasileira. São 10 pessoas no mundo que eles escolhem por ano para receber esse reconhecimento de pessoas que estão trabalhando aí, né, pelo avanço dos ODS. Então, eu tive essa alegria de ser reconhecida em 2016, o que só aumentou a minha reflexão sobre o meu papel nesse mundo. Né? Porque eu acho que tudo bem, todo mundo gosta de ser reconhecido, tem uma coisa de ego, mas não é sobre isso. Acho que não é sobre isso. Acho que quem trabalha com sustentabilidade é para além disso. É que legado você pode deixar, quem você pode inspirar. Uma das maiores realizações que eu tenho é quando eu converso com um executivo, uma executiva, ou seja, quem for, que é cético e, de alguma forma, eu consigo abrir um canal de escuta, nem que seja vou pensar a respeito. Isso, para mim, eu ganhei o dia, né? Então, me fez refletir muito, reforçar um caminho que eu tenho. Agora, sempre ao longo da minha carreira executiva, as empresas pelas quais eu passei sempre foram participantes do Pacto Global. Então, de uma forma ou de outra, eu estava envolvida. Cheguei a ser ainda, quando bolsa, presidente do Conselho do Pacto Global Brasil, da Rede Brasil do Pacto Global, num momento muito rico. A gente refez todo o planejamento estratégico da Rede Brasil ali, então foi muito, muito bacana. Hoje integro um comitê, ou elas lideram, e eu acho que essa atuação por meio dessas organizações, ela é
fundamental. Acho que tem um fortalecimento ali de uma atuação pública, né? De uma atuação de fomento, de uma atuação ali que ajuda as empresas a irem se posicionando. Então, para mim, é um motivo de grande orgulho, satisfação, mas principalmente acho que, né, a minha assinatura de e-mail, SDG Pioneer, enfim, porque eu acho que passou a ser parte de quem eu sou. Né? Bacana, ótimo. E aproveitar também... Bom, você faz parte do comitê Elas Lideram, e a gente tem, não é coincidência, obviamente, mas basicamente a grande maioria dos nossos convidados aqui são mulheres, são convidadas, que acabam liderando a questão de ESG em suas empresas. E a pergunta que fica para você, então, realmente as mulheres estão sendo responsáveis por levar a bandeira do ESG no Brasil e no mundo? Não. Não, eu acho assim, eu acho que é homem, eu acho que é mulher, né? Acho que cada um tem o seu olhar. Eu atuo com empresas que são lideradas, que homens lideram essa agenda e de um jeito super inspirador. Eu acho que o equilíbrio é importante. A gente conseguiu assumir mais espaços e precisa assumir esses espaços para você ter equilíbrio de novo, né? Mas eu não sou partidária dessa questão, nunca tive isso na minha vida, né, da mulher pela mulher. Não, de novo, não é sobre isso. Mas tem um olhar interessante, tem uma forma de ver que é diferente do homem. E ambos têm os seus espaços ali, né? Então, é uma discussão boa de se ter. Mas eu sou sempre pelo equilíbrio e pela troca, né? Eu acho que, assim, o olhar feminino tem, óbvio, né, um viés, uma forma de ver o mundo, e o homem tem outra. Então, é muito bacana essa troca. Ótimo. Ô, Sônia, falamos aqui nas Nações Unidas e aí me surge aí de te convidar também a falar sobre a tua visão sobre o momento, o cenário internacional, né, para a questão do ESG. Me lembro que eu estava nos Estados Unidos e aí conversando com alguns empreendedores, eu percebi muito que havia ali... Uma desconsideração em relação a uma tomada de decisão baseada nesses princípios, né? E um pragmatismo muito ali para a questão financeira. Como é que você vê no cenário internacional, considerando aí as guerras? Depois nós vamos te convidar a falar sobre COP, mas fazendo uma separação, como é que você vê o ESG no cenário internacional? Está enfraquecendo? Está seguindo? Como é que você vê isso? Olha, primeiro o cenário muito desafiador, né? Vou falar o óbvio aqui, quando a gente vê os conflitos geopolíticos e aí impactando em pessoas, migração de pessoas, sem falar morte de pessoas, enfim, mas questões ambientais. Então, assim, decisões políticas, né, orientações políticas. Então, realmente é um cenário bastante desafiador. O que acabou acontecendo com a agenda ESG, eu gosto muito aquela analogia do pêndulo, né? Que vai para um lado, vai para o outro. A gente teve um boom do ESG 2020, 2021. Os artigos mostram muito isso, né? Que a gente esperou e trabalhou muito por ele, então ele foi muito bem-vindo. De novo, fortemente pela pandemia. Então a gente teve aí, tudo era ESG e foi exagerado. Né? Mas talvez tivesse crescido, mas aí o pêndulo foi para um lado. Então, naturalmente, há um retorno desse pêndulo, isso é natural. E a gente está vivendo isso já de uns 2, 3 anos para cá. Agora, é importante que a gente entenda que cada região vê de uma forma. Então, a gente olha Estados Unidos, já de 2, 3 anos para cá, o movimento anti-ESG, né? Que eu vejo, tirando todas as tintas, como uma crítica importante da gente olhar. Quer dizer, onde fomos exagerados? E acho que a própria agenda da diversidade, em alguns momentos, foi muito exagerada, muito ativista. De novo, o pêndulo, que vai para um lado e volta para o outro. Então, acho que é importante a gente refletir como profissionais da área o que a gente tira disso para fortalecer. Mas é um movimento que vem vindo e segue lá. Quando a gente vai para a Europa, não existe um movimento anti-ESG na Europa, mas existem ali, por exemplo, decisões de regulações que iam entrar em vigor, foram postergadas ou foram flexibilizadas, né, para estimular essa agenda ESG, e eu acho que está tudo bem com isso. Eu me preocuparia se a gente tirasse da pauta, sabe? Não, a União Europeia não quer mais discutir as questões de green economy, de economia verde. Aí eu iria ficar
muito preocupada. Eu acho que, até pelo contexto mundial que você trouxe, Valverde, essas questões têm que ser colocadas na frase "a vida como ela é". A vida como ela é. Não adianta querer ser mais realista do que o rei quando você tem uma guerra que impacta em fontes de energia. Quer dizer, como é que você aquece os moradores da Europa se você não pode ligar a termoelétrica no momento que você tem uma crise energética? Tem que ligar a termoelétrica, tem que ir contra uma questão renovável e não tem jeito, né? Desde que você, de novo, entenda que o caminho vai ser esse. Você pode estar postergando essa caminhada, o que é uma pena. Então, mas você vai continuar caminhando, esse é o meu ponto, né? Então, eu vejo assim, claro, a gente às vezes vê fatos que desanimam, fala, puxa, não era o que a gente precisava nesse momento. Mas, de novo, eu acho que está colocada a questão de que pessoas, meio ambiente e governança é parte de um novo modelo que tem que ser criado. E eu espero, né, que a gente, como humanidade, seja capaz de criar esse modelo o quanto antes. Agora, talvez, me arrisco a dizer assim, de todo o tempo que eu trabalho nessa área, é o momento mais complexo e mais desafiador para a gente seguir, enfim, atuando e defendendo, né? Porque no fim do dia é uma questão de sobrevivência no curto, no médio ou no longo prazo, né? E nós estamos agora também às vésperas da COP30, que será aqui no Brasil. Muito tem se comentado, né? Óbvio, sempre tem se falado muito sobre a eficácia de realmente essas decisões que serão tomadas aqui finalmente terão algum rumo. Queria saber sua visão, Sônia. Como que você está vendo a COP30 agora? Quais são as expectativas? Primeiro, eu acho muito devido o Brasil sediar uma COP. O Brasil tem o famoso lugar de fala nessas negociações internacionais. Se a gente for lembrar da ECO 92, né, 1992, aqui no Rio de Janeiro, foi definido para o meio ambiente o equivalente à Declaração Universal dos Direitos Humanos. As COPs nasceram aqui em 92, no Rio de Janeiro. Depois a gente teve a Rio+20, onde nasceram os ODS. Foi na Rio+20 que se começou a desenvolver a ideia dos novos objetivos do mundo aí. Então, assim, o Brasil tem lugar de fala, tem uma diplomacia muito reconhecida, né? Eu acho que a liderança da COP não poderia estar em melhores mãos, né? Embaixador André Corrêa do Lago, Anatone. Eu acho que todo esse contorno está muito bem colocado. É uma pena que a gente esteja discutindo questões logísticas e um custo de hospedagem exorbitante que não se compara a nenhuma COP. Eu fui em várias COPs. Claro que o preço aumenta, a oferta-demanda, mas o que está acontecendo no Brasil não tem comparação e, infelizmente, vai ter um impacto em delegações menores, menos lideranças de primeiro nível vindo, então a gente vai ter que lidar com isso nessa COP. Eu acho que isso, né, estamos aqui às vésperas, não tem muito como ser diferente. Então, acho que a gente tem que olhar para isso como país e entender que houve alguma questão não bem administrada no meio do caminho para que a gente chegasse tão perto de uma COP com essa questão. Mas ela vai acontecer, é uma COP onde a gente tem 10 anos do Acordo de Paris, então é um encontro bastante importante para esse balanço, né? Os países vão entregar as novas metas de redução de gás de efeito estufa, espero agora, setembro é a nova data. Então, assim, você sabe que uma das COPs que eu fui, eu tive um aprendizado muito importante. Eu estava saindo muito frustrada. A gente sai frustrado. A gente sai. Porque eu digo assim que tudo que a gente fizer nessa agenda é em menor volume e menos intensidade e velocidade do que o necessário. Então, a gente tem que ter esse alinhamento de expectativas, porque o desafio é enorme. Então, eu estava saindo muito frustrada ali, aí um negociador da delegação brasileira virou para mim e falou assim, Sônia, em negociações desse porte, muitas vezes o não retrocesso é um grande avanço. Naquele momento eu fiquei, é o ótimo inimigo do bom, não sei se eu gostei disso e tal. Mas até que eu vi COPs onde a gente estava rediscutindo a meta de 1,5 graus. Que não dá para a gente subir a meta porque a gente não está, né? Então, esse não retrocesso é um grande avanço, muitas vezes. A pauta, que é uma das principais, não é oficialmente parte da agenda, que é financiamento climático, né? Quer dizer, é o famoso 1,3 trilhões que deveriam ser repassados, ou devem ser repassados, de países desenvolvidos para países em desenvolvimento financiarem a transição climática, é necessidade de recurso para isso. Ela não é oficialmente item da pauta,
mas certamente vai ser tratado em algum momento. Então, assim, as minhas expectativas, elas estão gerenciadas, né? Eu acho que é uma COP no Brasil e não do Brasil, então acho que isso também é importante, né? Não é uma Copa do Mundo, não é nada disso, a gente está sediando um encontro que inclusive vira território da ONU, durante a realização da COP, Belém é um território da ONU, e eu espero que a gente tenha aí bom senso e ponderação para poder dar algum passo adicional. Eu não esperaria grandes resultados dessa COP, seja pelo contexto internacional que você trouxe, Valverde, seja por, né, momentos ali em relação à agenda não tão participativos, enfim. Mas eu sou sempre otimista, né? Eu acho que o jogo está sendo jogado e a gente tem que participar e o setor privado tem um papel fundamental e sempre assumiu nas COPs, sempre. O setor privado participa bem. Então, vamos entender aí que passo a gente pode dar a mais, porque eu acredito nesse mecanismo, acho que isso é importante, né? Até já foi questionado o próprio mecanismo das COPs. Acho que pode ter e sempre deve ter ajustes, mas é um mecanismo que busca pôr todos os países na mesa em busca de um consenso, o que não é nada simples, né? Então, vamos ver. Luciana, queria continuar um pouquinho aí em COP, mas te convidando a falar sobre duas questões. Uma, você posicionou bem que a COP não é do Brasil, é no Brasil, mas não é do Brasil. O Brasil terá o que mostrar nessa COP? O Brasil, que você mencionou que tem um lugar de fala e é histórico e tem marcos, né, que nos colocam isso. E uma outra questão, queria o teu olhar, você traz sempre muita ponderação e uma objetividade que está me encantando aqui, mais ainda do que já te acompanho, enfim. Se tem mencionado nas últimas COP muito o papel do advocacy, até do lobista, né, por determinados setores. Queria te ouvir muito, né? Você traz sempre com muita franqueza seus posicionamentos. Então, esses dois olhares, o que o Brasil terá para mostrar e como é que tem se dado esse papel aí do advocacy, do lobby nesses grandes eventos. Olha, o Brasil já vem fazendo uma coisa muito interessante, né, pela liderança do embaixador André Corrêa do Lago, que é criar vários mecanismos em torno da COP, círculos de liderança, plano de ação. Ele vem criando uma série de mecanismos para estimular mais diálogo pré-COP, que as coisas não se resolvem em 2 semanas, que é o que vai acontecer em Belém. Então, eu tenho gostado muito do que ele tem trazido para esse mecanismo de COP, que eu espero até que siga, né? Então, primeiro, na governança do encontro, eu acho que a gente já está fazendo uma diferença. Eu acho que isso já tem sido interessante. Quem acompanha, se não, eu recomendo acompanhar as cartas da COP 30, né? Já está na 7ª carta, ele publica periodicamente cartas para o mundo em relação ao que entende de importante, como as questões estão sendo feitas. Então, eu estou gostando muito aí da condução do embaixador e de todo o time ali em torno da COP. Esse é um primeiro ponto. O Brasil foi um dos primeiros a apresentar nova meta de redução de gás de efeito estufa, né? Um dos 3 primeiros ainda no final do ano passado. Isto é relevante. Muitos países, como eu falei há pouco, ainda não apresentaram, né? O deadline foi até estendido. Então, acho que isso é algo relevante do que mostrar, do que o Brasil mostrar. Há dilemas, a gente sabe, né, de algumas questões ambientais e a gente está passando, licenciamento ambiental sendo rediscutido, alguns projetos ali mais polêmicos e tudo, e isso é um telhado de vidro e está sendo exploração colocado... do petróleo na Foz, por exemplo. Então, acaba sendo um telhado de vidro que o Brasil tem que gerenciar no sentido de que a vida como ela é. De novo, volto nisso, né? Então, eu acho que faz parte ali de uma narrativa que tem que ser explicada e tem que ser colocada. Fora isso, né, eu acho que a gente tem o Fundo de Florestas, eu não vou lembrar agora o nome específico, TFFF, que é um fundo que o Brasil pretende lançar na COP para a captação de recursos para florestas, né, especificamente em países em desenvolvimento. Acho que é um mecanismo muito bacana, espero que ele possa avançar aí. Então, eu penso que é nesse âmbito, né, que o Brasil vai ter que mostrar, porque, de novo, são negociações entre países. É óbvio que as empresas têm agendas imensas e agendas incríveis sendo apresentadas lá. Mas, como país, eu vejo dessa forma.
E o papel do lobby, ele é parte desse jogo e tem que ser feito, né? Desde que bem feito. Eu acho que, de novo, a gente volta na essência da atividade. Assim como marketing, né, é um termo que, ao longo do tempo, se tornou pejorativo, né? Você está fazendo marketing, você está fazendo lobby. Não, se você voltar na essência dessas atividades, são atividades que fazem parte de um mecanismo social, né? Você poder ter um advocacy em torno de uma causa, em torno de um setor, né? Eu acho isso muito relevante. As federações e associações, né, atuei já na FEBRABAN, ali ainda como chapéu voluntário na minha trajetória, tem um papel fenomenal de poder fazer avançar, porque é diferente quando você tem uma empresa falando ou quando todas elas estão reunidas em torno de uma organização, né? Agora, de novo, é a forma de como se faz tudo isso, né? E que interesses você está colocando ali na mesa, porque quando a gente fala de um desafio tão monumental como esse do aquecimento global, das desigualdades sociais, você tem que ter um bem maior ali por trás do que você está advogando, pelo menos essa é a minha visão, né? E o que você trouxe, né, Sônia? Na verdade, a COP30 reflete os interesses dos países envolvidos e essa questão política que eventualmente trava o desenvolvimento e as ações efetivas que vão realmente trazer um efeito prático contra os efeitos danosos das mudanças do clima. Enquanto nós estivermos nos contentando com o não retrocesso, os efeitos danosos continuam acontecendo. E eu vi aqui, principalmente no seu livro, que você trata mas um dos assuntos que você trata, que são vários, né, bem vastos, é da litigância climática. Então, como que a gente pode compatibilizar isso? Enquanto os governos não decidem o avanço sobre isso, a litigância climática é um dos instrumentos que a população pode se valer? Eu acho que assim, a litigância climática, ela coloca no âmbito regulatório, no âmbito do direito, uma pauta essencial, né? Então, de novo, um pouco assim, nem que seja pelo risco, você vai ficar mais atento ao que você faz como empresa, como sociedade, como governo, porque você pode ser alvo ali de algum processo, alguma ação judicial ali. Então, a litigância climática, eu acho que ela vem ser mais um elemento nesse desenho que a gente tem de avanço de modelo de mundo, né? É claro que nem tudo o que chega é devido, né? Nem vocês sabem isso melhor do que eu, né? Nem todas as ações que são colocadas, enfim, ali acabam talvez tendo interesses que não são tão corretos ali, enfim. Mas eu acho que é muito interessante, eu acompanho muito essa pauta mesmo, né? Tem a plataforma de litigância climática no Brasil, que é da PUC-Rio, né? É uma plataforma que mapeia todos os processos que estão em andamento dessa pauta no Brasil. E penso que aqui a gente tem alertas importantes, principalmente por trás disso, né? Quais são as causas que estão sendo colocadas? Quais são os agentes que estão sendo réus ou que são autores dessas causas? Eu acho que fala muito sobre a própria evolução do que a gente está vivendo nisso e eu acho que uma pauta, a área do direito, na minha visão aqui, seja por legislação, seja, né, por qual âmbito for, tem um papel fundamental para avanço mesmo de tudo que a gente está vivendo. Seja pelo amor, dor ou inteligência. Essa é uma frase que eu tenho, que eu digo que essas questões, elas entram na nossa vida, na empresa, no governo, seja onde for, por 3 caminhos. Foi assim que eu organizei na minha cabeça. Pelo amor, que é porque você acredita que você tem que atuar nessa agenda. Pela dor, é o risco, né? Você perdeu dinheiro, imagem, reputação, valor em bolsa por uma crise ambiental ou social, enfim. Nem acredita muito nisso, mas resolve por alguém para cuidar. Ou a inteligência, que é entender que é para lá que o mundo vai, né? Que quanto mais rápido eu for, mais eu me diferencio, né, da competitividade, ganho competitividade. Então, assim, ou amor, ou dor, ou inteligência, ou né? Um caminho e outro. Na minha visão, não tem outra forma dessas coisas acontecerem. E muitas vezes a litigância é pela dor. A litigância vai pela dor, mas vai, né? Ô Sônia, a gente já caminha aqui para o final do nosso programa. E para onde o ESG vai? Qual que é o futuro do ESG? Acabar. Acabar. Quando a gente não precisar mais usar a sigla ESG,
a gente vai ter cumprido a missão de que pessoas, meio ambiente, governança passaram a fazer parte natural dos funcionamentos. Eu trago sempre a comparação com a qualidade total. Se a gente lembrar os anos 90, que a gente trouxe todos os conceitos de qualidade total do Japão, né, ISOs, 9000, etc., as empresas tinham áreas de 100 pessoas, as áreas, eu lembro que elas chamavam qualidade total. E ao longo do tempo, essas áreas foram sumindo. Você não tem hoje uma área de qualidade, porque qualidade se tornou um atributo de um produto a serviço. Ou você olha para isso, ou você não se coloca no mercado. Então, para mim, e é para isso que eu trabalho, o futuro do ESG é ele se tornar mainstream, que a gente diz, ele se tornar padrão, ele fazer parte aí de discussões naturalmente, de tomadas de decisão, de compra, de venda, e que a gente não precise mais usar essa sigla para explicar que pessoas, meio ambiente, a forma de fazer as coisas é importante, né? Muito bom, Sônia. Novamente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito rica a conversa, como nós já imaginávamos. E aproveitar para todos, né, de novo, divulgar aqui o seu livro. Ótimo, aproveitem, né? E, Sônia, se você puder falar como que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Perfeito. Bom, no LinkedIn, Sônia Consiglio, Instagram é sustentabilidade _ by _ me, sustentabilidade by me. O livro é pela Heloísa Beluso Editora, então o Instagram é Elo Editora. E eu quero agradecer muito, adorei o papo, parabéns pela iniciativa de vocês fazerem um podcast, chamarem tantas pessoas importantes, e vocês, né? Aprendi um monte aqui também, muito obrigada. Sônia, nós que te agradecemos, particularmente te acompanho, e você, para mim, é uma inspiração e, sem dúvida nenhuma, para todos aí que nos acompanham. Muito feliz, né? A Sônia transmite assim, uma generosidade, né? E uma humildade, né? Mas, por outro lado, muita força e convicção que nos tocou muito aqui. E você que nos acompanha, você que está assistindo, se inscreva no nosso canal ESG Podcast, nos siga também no Instagram, ESG Podcast, e também você pode nos acompanhar pelo Spotify, que estamos lá com todos os nossos episódios. Ótimo. E, de novo, venha participar desse projeto com a gente, com patrocínio, apoios. E também, se as empresas que vocês participam têm metas ESG, venham bater essas metas com a gente também, ok? Ótimo. Muito obrigado de novo, Sônia. Obrigado. Obrigada. Até o próximo episódio.